Olá! Hoje no Meu Paraná vamos contar a história de uma cidade do interior do estado que foi colonizada por vários povos, mas mantém forte a presença da cultura alemã. Viajamos até Rolândia, que fica a 25 quilômetros de Londrina, e começamos esse nosso passeio pela área rural. Quem apresenta a cidade pra gente é um morador da região, o Daniel. É um município riquíssimo da era do café, da rainha do café, e esses remanescentes hoje são o grande atrativo. Então tem um lugar, São Martinho, que virou a capital paranaense dos embutidos, casarões antigos viraram spa, o nosso terreirão agora é uma área de educação ambiental, então a parte pedagógica passa mais de 5.000 estudantes aqui por ano, nem sabem o que é um terreirão de café. Então tudo isso são as nossas raízes e despertar a criatividade. Andar de perna de pau, que não é fácil, brincar de peteca de palha de milho, soltar uma cobrinha, que nós vamos fazer daqui a pouco lá no mato. Tudo isso são experiências que a criança nunca mais vai esquecer. Muito verde, ar puro. Para o Daniel, esse descendente de alemão, as riquezas naturais de Rolândia são um patrimônio que ele quer ajudar a preservar. Por isso, na fazenda ele investe no turismo ecológico. Nos antigos terreiros da época da colonização, usados para secar o café, hoje a criançada se diverte. Um aprendizado para a vida toda. Esses fatos que estão acontecendo com ele hoje fica para o resto da vida, né? Eu tenho certeza que ele vai ter história para contar quando for adulto, né? Aqui não se paga nada pela visita, a troca de experiência é a moeda corrente. Por isso, o turista aprende ouvindo as histórias dos nativos, como as do seu Benedito e da dona Inês, que não apenas contam, mas cantam a simplicidade de viver no campo. O que eu tenho realmente é muito pouco, mas felizmente dá pra mim e mais alguém. Um lugar que o turista aprende na prática. Quem vem a um passeio aqui pode ser surpreendido a qualquer momento pela natureza. E aí, ó, olha que legal, a gente vai agora observando ela, vai vendo o movimento, né? Dizem que ela é cega, ela não é cega não. Ela consegue se orientar, olha lá. Um grande potencial não só do nosso município, mas de outros municípios, onde as crianças vão poder, a partir de uma visita dessas, até melhorar a convivência humana. Porque no momento que você respeita uma cobra, muita gente só quer dar barrolada, de repente aqui você sai com a lição de respeito. Da fazenda do Daniel, seguimos para a estrada São Rafael. Essa estradinha calçada de pedra leva os turistas a vários casarões que ainda hoje preservam na arquitetura traços da colonização. O nosso destino é uma fazenda que se tornou um spa. E no caminho encontramos hóspedes. Maravilhoso, a gente volta energizada, com as energias a todo vapor para voltar para o trabalho dia a dia. O spa funciona numa antiga propriedade colonizada por imigrantes alemães que chegaram a Rolândia em 1930. 6 décadas depois, em 1994, os donos resolveram compartilhar toda a beleza desse lugar com outras pessoas. Hoje, o spa pode receber 18 hóspedes que curtem as férias sem esquecer da saúde. É o que a Daniela, dona do negócio, chama de turismo saudável. As pessoas buscam hoje em dia muito mais aprender a comer mais saudável, ter hábitos de vida melhor, porque o estresse está aí, as pessoas trabalham demais e realmente precisam descansar um pouquinho. Tem coisas belíssimas, maravilhosas perto da gente. Essa viagem interior que a gente faz em Rolândia é incrível, é muito bom. Percorremos um pouco mais da estrada e logo avistamos a Capela São Rafael. Foi a primeira igrejinha construída na região. Era de madeira e foi refeita em 1958 em alvenaria. Mas o que chama a atenção é o quintal dos fundos dessa pequena igreja, um cemitério alemão como poucos no mundo. Cemitério, a gente pode ver que existem alemães cristãos como alemães judeus enterrados no mesmo cemitério, que não é uma coisa muito comum, né?
Mas como a comunidade judaica era pequena e não tinha um cemitério próprio, então os judeus vieram para cá também. A Lea é filha de judeus. Os pais fugiram da Alemanha em meio à perseguição nazista. Sem poder trazer os bens que tinham para cá, eles compraram cartas de terras com uma companhia inglesa que vendia lotes aqui no norte do Paraná. E ao chegar, começaram a refazer suas vidas. Eles chegaram aqui, era só mata, e eles começaram a trabalhar nisso. Pessoas que tinham outras profissões, que eram juízes, que eram pianistas, que eram outras coisas na Alemanha, foi uma alternativa que eles tiveram para fugir da Alemanha nazista. Outro local muito visitado em Rolândia pelos turistas é o Museu Japonês, o único do Paraná que conta a história da imigração japonesa no estado. Aqui é possível apreciar detalhes da vida dos colonos, desde utensílios domésticos a ferramentas usadas nas lavouras de café. Aqui surgiu por esse motivo, deixar a nossa história dos antecedentes. Então, todas as coisas que foi construídas têm uma história. Então, o lugar que nós falamos sempre é santuário da família, da colônia. Então, nós precisamos cuidar muito. É em Rolândia também que está um dos templos budistas mais conservadores do mundo. Uma herança que veio junto com os japoneses, que ajudaram a colonizar essas terras. O templo é da década de 1970, um exemplo de como é possível encontrar raridades de uma outra nação bem preservadas em meio a uma cultura totalmente diferente. A linha do budismo que a monja Jinshun ensina é o Zen budismo. Esse é o único templo da região sul do Brasil desta linha. E no Brasil todo existe uns 6 ou 7 templos. Ou seja, são poucos. Isso torna a cidade então ainda mais especial. Com certeza, é um orgulho, né, Rolândia ter esse templo, e acho assim que deixa muito especial, e também ter esse templo para poder receber os ensinamentos do Buda, né? E antes dos turistas deixarem a cidade, a parada é certeira para apreciar um prato tradicional, o porco no tacho. Direto a gente vem almoçar aqui, muito bom. O pessoal da região vem bastante também, Sabáudia também, bastante gente vem aqui, é bem conhecido lá. E é claro que esse almoço também tem que ter história. O prato tão tradicional surgiu para a família Deunice com o fim das lavouras de café. E há quase 50 anos é a paixão dessa família de pioneiros. É muito amor realmente, porque hoje o cliente não só quer uma boa comida, mas ele quer o carinho, né, do atendimento, enfim. E é a nossa paixão, é esse cantinho. Depois do intervalo, vamos conversar com descendentes de alemães que ajudam a preservar a história dos imigrantes, com uma festa muito tradicional na região norte do Paraná, a Oktoberfest. Estamos de volta com o Meu Paraná, que hoje está em Rolândia. Você já viu que a cultura alemã predomina pela cidade. E é com muita alegria e festa que os descendentes de alemães preservam a história dos imigrantes que desbravaram a cidade. É dançando que esses grupos contribuem para a preservação da cultura alemã na cidade. O figurino é indispensável e é olhando para ele que a gente lembra de uma das maiores festas do norte do Paraná, a Oktoberfest. E a principal atração é a cultura alemã, com música típica e folclore. A festa traz para a região milhares de pessoas todos os anos,
que encontram aqui dança, comidas típicas e uma verdadeira celebração à cultura alemã dentro do Brasil. Uma tradição que existe há 28 anos. A grande Oktoberfest ela nasceu aqui no pátio da Igreja Luterana de Rolândia, no ano de 1988. Como é que foi isso? Foi uma coisa maravilhosa, né? Onde as pessoas vinham no espírito de confraternização, as famílias participavam em massa e foi ótimo, excelente. Mas a festa só dura uma semana e para não deixar esfriar o clima alemão na cidade, todos os sábados esse grupo se reúne, caracterizado, para celebrar a cultura. Cada um quando coloca um traje para dançar, como nós, né, ou algum adereço que lembre a cultura alemã, se sente muito responsável por transmitir para os outros essa vontade nossa de resgatar o passado. Né? Pelos mais velhos, a tradição é mantida no idioma. O grupo de amigas, pelo menos uma vez por mês, afia o alemão e, por um momento, esquecem que estão no Brasil. Para nós é bom relembrar um pouco dos costumes, de tradições alemãs, né? E o esforço para manter a tradição é grande. Esse aqui é um café, onde as gerações se encontram para bater um bom papo, conversar sobre a vida, sobre a família e, claro, lembrar da Alemanha da melhor forma possível, pela gastronomia. São comidas típicas como as tradicionais salsichas, o chucrute e as tortas. Tortas de encher os olhos. Comida muito gostosa, muito boa, chopp geladinho. É gostoso, a gente vem sempre aqui, é muito bom. Locais como esses, nós temos a oportunidade de valorizar esses traços dessa cultura e esses costumes que são muito ricos, né? Que vêm de um outro país e que faz parte da história do nosso município. As delícias servidas aqui são receitas centenárias, trazidas pelos imigrantes alemães. É muito gostoso você contar para um cliente que uma receita que ele está provando já tem 100 anos, 200 anos, muitos anos, ou algumas também são de família, da minha família, da dele, das nossas avós, é bem gostoso. O que o pessoal tem gostado muito é que a gente bota num contexto, né? Não é só a comida, né? A gente tem a música, sempre tem uma música típica, a gente vem trajado tipicamente, né? Para colocar a coisa num contexto, é como se estivesse num pedacinho da Alemanha, né? Você saiu da rua ali, você entrou num café quase como se estivesse lá. Mas muitas vezes a tradição é levada para a rua e se junta com outros artistas que também têm parte na preservação dessa história. O seu Edson é artista plástico e se mudou para a Rolândia na década de 90. Passou a retratar o início da colonização alemã em esculturas feitas de sucata. Os alemães gostaram tanto que em breve seu Edson deve expor a obra na Alemanha. Arrepia um pouco, né? Porque eu sou um artista que eu tenho bastante obras fora do Brasil, né? Mas essa é a primeira obra que vai estar exposta publicamente no museu. E é Museu Übersee Museum, né? É Museu Além do Mar. São as pessoas que saíram da Alemanha e vieram fazer a vida aqui no norte do Paraná, né? Pessoas que realmente tiveram trabalhando firmemente nessa... Por que os pés vermelhos? Porque eles vieram de lá e vieram manchar os pés de vermelho nesse chão vermelho que nós temos aqui. E foi de lá também que veio a estátua que dá nome à cidade. Roland era um guerreiro medieval que lutava em busca de liberdade e justiça, os ideais tão procurados pelos imigrantes que chegaram à Rolândia logo depois da Primeira Guerra Mundial. Uma grande parte deles vieram exatamente, digamos assim, fugindo da perseguição nazista, não é? E daquele regime que estava se instalando na Alemanha.
Então, exatamente, eles estavam à procura de liberdade e justiça. E por isso a estátua do Roland representa, simboliza isso, né? E construir essa nossa querida cidade aí com esse esforço e com esse princípio. Hoje, Rolândia já não é mais dos alemães, dos japoneses, dos judeus ou de tantos outros povos que armaram suas tendas aqui. É do turista, atraído pelas belezas naturais e de todos que lutam para o desenvolvimento da cidade, por meio da música, da dança, da arte, sem se esquecer que só se pode ter um belo futuro quando se conhece bem o passado. O Paraná é um espelho do Brasil, né? Uma discriminação de raças, de credos, e Rolândia é o espelho disso. Então aqui a gente pode expressar sem vergonha, sem medo nenhum, qualquer tipo de credo ou nacionalidade que a gente tenha. Nascemos aqui, fomos criados aqui, estudamos, faculdade, enfim, né? É o nosso cantinho abençoado, é isso aqui. Obrigada pela companhia, aproveite muito bem o seu fim de semana e eu te convido a participar do Meu Paraná. Baixe o aplicativo, deixe sua sugestão, envie suas fotos. Esse belo pôr do sol é de Paranavaí pelas lentes da Jéssica Barbosa. Você pode mandar as imagens da sua cidade e vale selfie, viu? Participe! Tchau, até semana que vem!